Olá, seja muito bem-vindo. Eu sou Wilson de Martini e você está no programa De Olho na Saúde. E nesse programa temos uma convidada muito especial, minha irmã, Kelly de Martini, que é dentista, odontopediatra e especialista em atender pacientes especiais. E a nossa convidada de hoje vai começar nos falando o que você acredita que essa especialidade ainda tem poucas pessoas que a conhecem, né? Por que essa especialidade ainda é pouco conhecida? Na verdade, ela foi reconhecida agora, a especialidade em tratamento de pessoas com deficiência, mas a procura tem aumentado muito devido ao aumento dos transtornos, né? O autismo, o TDAH, o TOD, entre tantos outros que têm surgido. E também as pessoas com paralisia cerebral, deficientes motores, físicos, esses necessitam de um cuidado especializado, uma forma diferenciada de abordagem e tratamento. Então agora sim está sendo bem divulgado e conhecido. Muito bem. Você já falou mais ou menos os pacientes que você atende, né? Eu imagino que não deva ser muito fácil atender esse tipo de paciente e ainda mais com poucos profissionais especializados nessa área. Conta pra gente mais os pacientes que você costuma atender, que tipos de problema, como que seria esses atendimentos? Bom, os pacientes que eu atendo em consultório são pessoas com deficiência temporária ou permanente. O que é isso? Por exemplo, uma gestante. Uma gestante é uma paciente especial, que necessita de cuidados especiais, mas é temporário. Já um permanente seria um cadeirante, um paralítico cerebral, para uma queda ou um trauma. Mas o que tem aumentado muito, de forma até assim, a nos deixar perplexos mesmo, é a questão dos transtornos, o espectro autista. E é sim um tratamento difícil e diferenciado, porque, por exemplo, nós sabemos que o autista, ele se incomoda muito pela hipersensibilidade sonora com barulho, com a iluminação, com o toque. E nós dentistas, os odontopediatras principalmente, o que a gente faz? É o barulho do motorzinho, é a luz do holofote e o toque. Então isso faz com que eles se desregulem com mais facilidade, a abordagem tem que ser individualizada, dentro do que é menos prejudicial para ele. Nesse momento, o que eu penso, Wilson? Eu penso que é melhor a qualidade de vida do que o incômodo que eu causo naquele momento. Então eu estou devolvendo para ele, embora seja ruim a sensação ou a desregulação dele, o estado dele depois de se alimentar melhor, de não sentir dor e ter a qualidade de vida durante a sua alimentação, compensa aquele minutinho ali que ele fica comigo, talvez em sofrimento. O tal do barulhinho do motor ali do dentista é bem famoso, né? Pois E assim, levando a questão do desenvolvimento motor da criança, todas as fases ali de quando ela é criança, a impressão que eu tenho é que muitas vezes o tratamento ou os cuidados com os dentes são muitas vezes deixados de lado, em segundo plano. O que você diz em relação a essa questão? Que os pais muitas vezes acabam esquecendo de levar as crianças com necessidades especiais, principalmente para o acompanhamento odontológico, cuidar dos dentes. Eu não acho que é um esquecimento, eu acho que é uma prioridade. Normalmente vem com outras comorbidades, a deficiência. Pode ser um problema cardíaco, respiratório e no sistema digestivo e acaba se priorizando um órgão mais vital do que a boca. E a boca ela é negligenciada nesse sentido, não por esquecimento, até mesmo pelo financeiro, de repente um remédio mais caro, uma fisioterapia que seja necessária, acaba deixando em segundo plano. Isso é ruim, porque aquela fala que diz que a saúde começa pela boca, normalmente realmente acontece, porque é onde a gente mastiga, é onde a gente está alimentando o corpo. Então tem que ser uma troca ali que não tenha dor. Uma criança com dor, ela não come direito, ela engole inteiro, isso prejudica o sistema digestivo, né, o excretório, a questão do cognitivo mesmo, da inteligência, da assimilação, da coordenação. Então a higiene bucal ela é importante, por quê? Porque os nossos dentes são a primeira fase mastigatória que processa o alimento para absorção dos nutrientes. E dor de dente, às vezes, muitos não falam. Então, acaba tendo um sintoma neurológico diferente, se desregulando com facilidade, até autoagressão, e os pais não entendem o que está acontecendo.
Então é muito importante que se dê prioridade também nesse tratamento à saúde bucal. Muito bom. E assim, uma curiosidade que eu tenho até, né, eu já acompanho você de certa forma, que a gente trabalha junto, né, mas o pessoal de casa talvez não saiba como que é o feito o atendimento desses pacientes, dessas crianças, porque eu imagino que não deve ser muito fácil, embora eu acredito que você tenha um dom que é uma coisa muito rara e especial. Eu falo que não foi eu que escolhi a odontopediatria e nem as pessoas com deficiência, eu fui escolhida. É a primeira coisa, porque por mais que a gente estude, por exemplo, você vai estudar a síndrome de Down, que é um dos pacientes que eu atendo, né? É uma das clientelas. Cada um é único. O que funciona para um não funciona para outro. Então você tem que ter o conhecimento técnico, a sequência de aplicação do material dentário, essa é a mesma para todos, desde a criança até o adulto. Mas o que muda é a abordagem, é o manejo. Engraçado assim, até vou contar um pouquinho para os pais. Teve pacientes que eu já tive que tratar ouvindo o Roberto Carlos, porque era a única coisa que o paciente autista gostava. Outros, é aquela entrada de filme, sabe, quando vai no cinema? Aquela entrada daquela música acalmava o paciente. E eu tratei todo o dente ouvindo e repetindo. Outros gostam de movimentos giratórios, então ventiladorzinho, rodinhas, carrinhos, alguma coisa que fique na mão deles, que eles consigam se regular. Cada paciente é único. Então, por mais que a gente leia, estude a técnica da odontologia, eu falo para os pais que eu preciso estudar os filhos de vocês. Para vocês, pais que têm crianças com deficiência. Eu preciso estudar o paciente, porque é ele que me dá um retorno. Então, a primeira pergunta eu falo o que ele gosta. Tem pessoas que têm pânico de branco, então eu não uso branco. Eu evito o branco, coloco um verdinho, um azul, um rosa. Gosta de uma música? Vamos pôr a música, por que não? Não gosta muito que toque no cabelo, então eu já procuro fazer uma abordagem mais lateral. E tudo isso é estudado com o paciente. O manejo, a abordagem, a forma de tratar, de falar. Uns gostam que fala mais alto. O fone, o abafador de ouvidos também funciona muito. O cadeirante, no caso, já tratei pacientes na maca, porque não é possível transferir para a cadeira odontológica, então ele fica deitado, eu me adapto ao paciente. A odontologia ao paciente com deficiência é o profissional se adaptando, não tem muita ergonomia, coluna ereta, tal, faz o movimento, não. Você vai buscar uma forma que o paciente fique acomodado, para que ele se sinta o mais confortável possível e você sim, você se adapta a ele. Muito bom. Pessoal, o papo está bem interessante aqui com a Kelly, que é odontopediatra e especialista em pacientes especiais, mas a gente vai dar uma breve paradinha e já voltamos. Fique com a gente. Na Ótica Comercial, sua visão é nossa prioridade. Aproveite até 50% de desconto em óculos multifocais e armações Fites com lentes filtro azul em até 10 vezes de R$ 35. Visite a Ótica Comercial e descubra o melhor para os seus olhos. Olá, seja muito bem-vindo novamente. Estamos aqui no programa de Olho da Saúde, conversando com a Kelly de Martini, que é dentista especializada em crianças e pacientes especiais, que atende em Colorado. Inclusive, muita gente da região vai lá em Colorado atender com a Kelly, pelos seus dons. Olha só, Kelly, vamos começar agora fazendo uma pergunta que muitos pais gostariam de saber. Qual é a idade de levar a criança para o dentista? A primeira avaliação com a criança. Eu gosto de conhecer a mãe gestante, porque ali a gente já tem a sensibilidade da mãe, e mesmo porque a própria higienização da mãe interfere na formação dentária, a dieta da mãe, olha, né? Que legal. Tudo que a mãe come está indo para o feto, para o bebezinho, então é a questão do cálcio, dos nutrientes necessários, e é aí que se começa. Agora, o bebezinho, falar, precisa nascer o primeiro dente? Não. Mesmo o bebê edêntulo, que é aquele que não tem o dentinho ainda, o que a gente vai avaliar? A gente vai avaliar o freio de língua, se está presa a língua, se não está, freio de lábio, se há alguma anormalidade na boquinha do bebê, existe lábios fissurados, palatos, que é o céu da boca que vem com aquela fissura, vem aberto. Isso o médico detecta, mas o dentista vai ajudar na higienização também, já falando dos meus pacientes especiais.
E com o nascimento dos primeiros dentes, eu falo que é a primeira vacina, que é a aplicação do flúor. Né? O flúor ele é muito importante, ele repõe cálcio, ele faz a dureza do dente. Para aquela vez que ele está com uma febrinha, não conseguiu higienizar direito, para amamentação de madrugada, porque o leite no peito também dá cárie, papai e mamãe. Por que isso? Porque eles têm os seus açúcares, né? E isso prejudica, então é necessário instrução de higiene para essa criança, a introdução da dieta, o que é mais cariogênico, o que causa mais cárie, o que causa menos cárie. Então, assim que for possível, leve seu filho ao odontopediatra. Não espere ter dor. Às vezes fala, meu filho não tem buraquinho, não tem manchas, nada. Mas aí você não leva e de repente ele cai e quebra. Ele vai com dor ao consultório odontológico. E todas as vezes que ele procurar o dentista, ele vai relacionar com aquele momento que ele sentiu dor, né? Isso não é legal. Então, eu sempre falo aquela frase que é clichê, mas prevenir é sempre o melhor remédio. Exatamente. Prevenir é o melhor remédio não só na odontologia, na medicina como um todo, né? Pessoal, para quem está acompanhando a gente, de vez em quando aparece um QR Code aqui na tela para você ter acesso a essa programação no YouTube, para conferir tudo que tem aqui nesse programa e também conteúdos exclusivos. Então, clica ali e acompanha a gente. Kelly, para finalizar, eu gostaria que você me respondesse o seguinte: quais as dicas que a gente pode deixar para os pais em relação aos cuidados dos dentes das crianças e dos seus próprios, de repente, também, como você disse, você é dentista de crianças de até 80 anos, e fazendo esses cuidados, essas dicas, o que eles estarão evitando futuramente? Bom, primeiro cuidado é a higiene bucal, escova, fio dental, esse não tem troca, não tem negociação, né? O ideal seria comeu, higienizou, mas que sejam feitos no mínimo 3 higienizações diárias. Quando acorda, depois do almoço, mas a principal é antes de dormir. Porque a gente fica ali no mínimo, vamos colocar 8 horas de sono, onde a nossa boca está paradinha, está úmida, quentinha e com alimento é a boate da bactéria. Então a cárie vai fazer uma festa danada durante esse período, principalmente para as crianças aí no caso, que se amamentam da madrugada. Então dando alimento para a bactéria ainda durante a madrugada para ela ficar bem forte. Isso rouba o cálcio do dente, a dureza do dente, favorece a cárie precoce, que é a cárie de mamadeira ou a de peito. Então, o necessário é a higienização. Cuidado com a dieta, açúcares, doce, bala, chiclete, chips, bolacha recheada. Esses alimentos, quanto mais grudentos e quanto maior a frequência, maior a possibilidade de cárie. Então, cuidar muito com esse refrigerante é líquido, não gruda, mas é ácido, é açucarado, e isso também favorece a cárie nas crianças. Tem um detalhe que eu gostaria de falar, que algumas mamães, elas molham o bico da chupeta no mel. Isso não é legal. O mel é um açúcar e o mel também dá cárie. Peguei já vários casos de crianças bebês com cárie de mel por causa do bico da chupeta melado. Vamos lá. Começando aqui, Kelly, de uma forma um pouquinho diferente, antigamente as crianças tinham um pouquinho de medo, né? Confesso que até alguns adultos também têm, quando ouve aquele barulhinho famoso no motor. Como é que isso está hoje? Mudou um pouquinho? Está igual? Olha, existe o medo, mas melhorou bastante. Como eu sou especialista em crianças, geralmente, a maioria das vezes, os pais chegam lá, você é a minha última esperança. E quando isso acontece, significa que já fizeram um tour por alguns outros profissionais e alguns chegam com muito trauma. Essa é a criança mais difícil de tratar. Então a abordagem é diferente, eu tenho que ganhar a confiança da criança. Geralmente eu evito o jaleco branco, coloco um jaleco colorido e utilizo de alguns apetrechos, alguns brinquedos lúdicos para que as crianças elas não sintam tanto receio. Esse é o Tigrão. Fala, oi Tigrão, papai e mamãe, ele me ajuda muito. Então, Wilson, o que acontece? A gente brinca, mostra para a criança o que o dentista faz, coloca o Tigrão, eu trato o Tigrão primeiro na cadeira. A gente tem o bocão com a escova, né, também, que a gente acaba mostrando para a criança onde ela tem que escovar os seus dentes. Para quê? Para tirar esse trauma e esse medo, para que a criança confie no profissional. Eu não minto para a criança. Se ela vai sentir um gosto amargo, eu falo, é um pouquinho ruim o gosto, mas vai valer a pena e é rapidinho. Por quê? Porque eu quero ganhar essa criança. Se ela for sentir algum estímulo doloroso,
Eu também não minto, olha, vai ser um pouco ruim. Dá um tempinho para a tia Kelly. Também não usa a palavra doutora. Eu evito dentro do consultório justamente para tirar aquele estigma de médico, injeção, posto de saúde, doença. Ali a gente vai brincar com a boquinha das crianças. Muito bom isso aí, né? E assim, eu já ia até perguntar algumas coisas de como você utiliza isso, né, para poder ajudar nessa questão de orientação e do tratamento das crianças. Mas uma dúvida até que eu tenho, que a crise que muitos pais também têm, é que a gente sabe que o fio dental é muito importante, mas e criança? Como é que fica essa abordagem do fio dental, desses tipos de correções que muitas vezes as crianças precisam fazer também, às vezes de tirar dente antes da hora, por algum outro motivo? Como é que funciona essa questão das correções que as crianças precisam fazer e dos tratamentos que seriam para adultos? Bom, a higienização ela tem que ser introduzida também de forma lúdica para a criança. Eu até falo para o papai e para a mamãe que tem que entrar na rotina. A criança é diferente do adulto. A criança gosta da rotina. Então, ela tem que saber que ela não pode dormir sem escovar os dentes. Ela tem que entender que após o almoço tem que escovar os dentes. Embora ela chore, tem que fazer mesmo chorando. Mas não é agressivo, tem que ser tranquilo. Então, está estressado, chegou do trabalho cansado, papai e mamãe, espera um pouquinho, respira, depois vai fazer isso com a criança. Porque tem que passar tranquilidade, é um momento agradável. Funciona muito, eu faço em você, você faz em mim. Então, deixa a criança escovar a boca do pai e da mãe, depois a mãe escova. A hora do banho é uma hora legal para introduzir a higiene. Deixa ela pegar a escova de dente, deixa ela se ambientar. O fio dental, para a criança sozinha, vai demorar bastante. A coordenação motora fina da criança normalmente acontece quando ela começa a desenhar as letrinhas de mão, o azinho de mão, esse movimento que é o movimento da escovação. Durante esta fase só que a criança é capaz de escovar os dentes sozinha. Antes desta fase da coordenação motora, papai e mamãe têm que supervisionar, tem que fazer a escovação. Deixa a criança fazer sozinha para ela se sentir independente, conseguir legal, reforço positivo. Mas depois vai lá e faz o pai e a mãe, tá? O fio dental tem no mercado agora um utensílio muito bom, que é o fio dental em forquilha. Ele parece um estilingue, onde a criança consegue fazer sem enrolar nos dedinhos. E isso é bacana para que a criança entenda, porque se ela tiver o hábito de remoção de alimento do meio dos dentes, quando tiver uma carninha, alguma coisa, ela mesma vai falar, papai, tá ruim, mamãe, tem. E é isso que a gente quer, é introduzir como se necessário, mas não como uma tortura, uma obrigação, uma coisa legal e leve. Muito bom. E nessa mesma linha ali de orientação para os pais, existem pastas de dente que são especiais para o uso para as crianças ou determinadas idades? O uso da pasta dental depende muito de cada um também, é bem individualizado, porque ela contém flúor. Algumas cidades, a água de abastecimento das casas já vem fluoretada. Então, não é indicado que se use uma pasta com flúor para crianças com menos de 5 anos, porque ela vai deglutir. Tudo na vida, tudo que é em excesso faz mal, né? E até mesmo o flúor, que é um remédio, se ele for em excesso, ele causa a fluorose, que são manchas nos dentes e defeitos no esmalte, que é a parte branquinha do dente. Então, a pasta de dente até 5 anos, enquanto a criança não souber cuspir, o ideal é sem flúor. Mas se ela tiver uma deficiência de cálcio, uma cárie de mamadeira, uma cárie de peito, uma cárie precoce, já é indicado mesmo que ela não saiba cuspir. Por isso é muito importante uma avaliação com o odontopediatra. Procura o dentista, vai instruir o que é melhor para o seu filho naquela fase que ele se encontra. Você comentou na parte que a gente falou anteriormente, que é até interessante a própria mãe, quando grávida já, começar ali, porque a mãe também é responsável pela formação correta dos dentes da criança. Olha que legal. Mesmo. E nessa linha ainda, Kelly, vamos continuar falando o seguinte, existem alguns produtos que alguns adultos usam também, enxaguantes bucais, etc. Isso vale para criança? Dá para usar, não dá? Existem os enxaguatórios bucais para crianças. Nem sempre eu recomendo. Alguns têm cor, né? São corantes, então os corantes devem ser evitados e principalmente nunca usar com álcool.
né, o enxaguatório com álcool. Ele tem que ser um enxaguatório próprio para criança, sem álcool, de preferência sem corante, e não usar todos os dias, intercalar. Onde que ele é mais utilizado? Quando a criança está com algum problema de saúde geral, uma infecção de garganta, ou está com uma estomatite, aquela doença pé-mão-boca que dificulta a higienização, ele serve como um complemento da higiene, mas ele não é obrigatoriamente necessário todos os dias. Muito bem. E assim, mesmo que os pais lá com crianças pequenas não percebam nada de alterado, nenhuma cárie, não queixa-se de dor, com que período normalmente seria recomendado passar por uma avaliação com o dentista? A avaliação ao dentista pelo menos a cada 6 meses. Né? Então eu indico que se vá ao dentista 2 vezes ao ano. E, voltando a dizer que são individuais, tem casos que eu preciso ver todo mês. Tem casos que eu vejo toda semana, que são aqueles que não conseguem escovar os dentes sozinhos, que têm deficiências nas mãozinhas, embora a gente tenha adaptadores. Isso a gente vai criando, né? Com hábito e com costume com pacientes com deficiência. Eu já cheguei a colocar a luva de bicicleta encaixado na escova para que o paciente com deficiência cerebral ele conseguisse ele mesmo escovar. E quando ele ganha essa autonomia, é uma delícia para ele, é uma delícia para os que cuidam e para a gente que é profissional. Então, não esperar ter dor. Eu acho que esse é o principal start, porque a criança, quando ela vai a um local com dor, todas as vezes que ela for, ela vai relacionar aquilo que ela sentia. Então, prevenir e antes, bem antes de sentir dor. Muito bem. Existem casos que crianças precisam retirar dentes, fazer tratamento com aparelhos. Isso também já acontece nas crianças? Sim, e bem comum. Existem crianças que nascem com dentes, né? São os dentes neonatais, eles atrapalham a amamentação. Existe uma outra patologia que é a pérola de Epstein. Parece dentinhos na boca da criança recém-nascida, que também tem que ter um diagnóstico. Existe aquelas crianças que nascem o dente permanente e o dente de leite não cai. Isso está muito comum hoje em dia. Antigamente as crianças comiam fruta do pé, a carne saía rasgando a coxinha de frango, era mais ou menos assim. E hoje é tudo muito picadinho, processadinho, a maçã é picada, a manga dificilmente você chupa no caroço. E isso tem deixado esses dentes mais firmes na boquinha da criança. E a queda, a mobilidade, onde vai amolecendo, fica mais difícil. Então, normalmente é o profissional que tem que remover esse dente permanente para o local, porque ele serve de obstáculo. E aí que eu falo, se você não levou antes para fazer uma prevenção, para conhecer o odontopediatra, chega lá já para extrair um dente, eu vou precisar anestesiar. Anestesia é a beliscadinha, é a formiguinha, né? E a criança não vai entender a dor. Então, muitas das vezes, nessa hora, o profissional tem que ter um tato todo para que não traumatize a criança, mas é muito comum hoje em dia. Tem o piquezinho no freio da língua, quando ela vem presa no lábio, e o aparelho, que também é uma questão de uso e costume. Hoje se usa, a gente percebe que os dentes estão nascendo um em cima do outro, Wilson. Por quê? Porque não está estimulando esse crescimento. E é a mastigação que faz isso. A amamentação é muito importante também. Quando a criança é o reflexo, o único reflexo que ela nasce sabendo. Ela não nasce sabendo mastigar, mas ela nasce sabendo sugar. E esse movimento de sugar faz o crescimento da mandíbula. Para quê? Para que não falte espaço para os dentes. Então, tudo é muito importante. E a avaliação odontopediátrica, ela fala isso para a mãe e para o pai. Por isso, a importância de levar o mais cedo possível. Olha só quanta coisa legal, né? Sem falar também, né, que tudo isso que você disse pode evitar, por exemplo, a necessidade futura de um uso de um aparelho, ou às vezes a necessidade de uma correção cirúrgica para avançar a parte aqui de baixo do queixo quando não se desenvolve de uma forma adequada. Kelly, queria te agradecer imensamente por você ter vindo aqui participar do nosso programa. Para mim foi um prazer. Gostaria que você dissesse para o pessoal onde eles podem te encontrar. Eu sei onde eu posso te encontrar, mas o pessoal ali não sabe. Então diga onde eles podem te encontrar, porque eu tenho certeza que quem precisa de atendimento com pacientes especiais e crianças não tem melhor profissional do que você. Bom, para mim é uma honra estar participando deste programa, falando de saúde,
que sem ela a gente não vai e não chega a lugar nenhum, principalmente a esses pacientes que eu amo cuidar, que são meus pacientes crianças e com deficiência. Vocês podem me achar no CISVAP, lá no CISVAP eu sou dentista há 21 anos. Onde fica o CISVAP? Fala O CISVAP fica em Colorado, é um consórcio, geralmente eu posso atender quem é da região só, né? É intermunicipal, então eu atendo todas as APAES da região, Lobato, Paranacite, Nossa Senhora das Graças, todos estão indo a Colorado pelo CISVAP. E também eu tenho uma clínica particular, inclusive somos sócios e trabalhamos juntos. Aqui é a família olho por olho, dente por dente. E nessa clínica eu cuido de crianças, e aí é desde 0 idade até 80. A minha mais velha tem 86 anos, ela tem Alzheimer. E vocês serão muito bem-vindos. Ela fica em Colorado, na rua Pernambuco, 770. O telefone lá é 44997 57 55 30. Eu sou dentista há 25 anos e devolver, cuidar e restaurar sorrisos para mim é uma bênção, é um dom que Deus me deu. Eu faço isso com muito amor, com muito carinho e vai ser uma honra recebê-los lá, caso precise. Obrigado, Kelly. Obrigado a você que esteve aí com a gente durante o programa de hoje. E eu quero te fazer um convite para a semana que vem estar de novo no programa De Olho na Saúde. E eu espero você.